E o prazo para aderir ao regime tributário do Simples Nacional foi ampliado até o dia 31 de março. Sobre esse assunto, nós falamos a partir de agora com Charles Goulart. Ele é o vice-presidente de operações da Contabilizei, a quem agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Daniel. Bom dia, Adriano. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês essa manhã. Perfeito, muito bom. Para começar, então, o nosso bate-papo, a nossa entrevista, Charles, eu gostaria que você explicasse para a audiência da Jovem Pan como as micro e pequenas empresas podem regularizar as dívidas, já que esse prazo foi ampliado até o final de março, e também o que pode acontecer caso os empresários não acertem as pendências. Legal. Bom, a Receita Federal dá o prazo aí, né, até dia 31 de janeiro para que as empresas possam fazer o seu pedido, né, de entrada no regime do Simples Nacional. E para que elas tenham esse pedido atendido, elas precisam estar regulares, né? sem pendências, sem dívidas, mas especialmente nesse ano, foi dado um prazo adicional, né? Um tempo adicional para que elas pudessem regularizar essas pendências para quem não conseguiu fazer isso até o dia 31. Então elas fazem, né? Elas podem fazer esse pedido para análise e tem aí até o dia 31 de março para conseguir regularizar e ter seu pedido atendido. E Charles, quando a empresa sabe que pode se enquadrar no Simples e por que isso é vantajoso? É vantajoso? Quais são os benefícios? Legal. O Simples Nacional, ele é um regime tributário que foi criado especificamente para facilitar, né, a vida das pequenas empresas, pequenas e médias empresas. E ele é bom porque ele simplifica a arrecadação em si, né, ela passa a poder pagar os impostos por uma única guia. Ela tem facilitação para poder prestar conta, então as declarações mensais, anuais, periódicas, elas são simplificadas. E, por fim, ela também tem uma condição tributária melhor. Ela tem aí para as pequenas empresas uma carga tributária menor do que dos demais regimes. Então, é vantajoso para as pequenas empresas estarem nele. Perfeito. Agora, Charles, tem uma outra questão que eu gostaria de tratar, porque nós observamos que muitos empresários, comerciantes, profissionais acabaram sendo muito impactados por conta da crise decorrente da pandemia. Alguns chegaram a quebrar, inclusive. Agora, em meio a essa situação, alguns identificaram uma perda substancial de faturamento. Para não pagar mais imposto do que deveria, é possível reenquadrar a empresa? É possível fazer um upgrade ou downgrade, dependendo da situação? É possível sim, Daniel. Essa opção, essa janela que se abre todo ano, ela vale para as empresas novas, ela vale para as empresas que não estavam no regime do Simples Nacional no ano anterior, e vale também para aquelas empresas que passaram por isso, né, que em algum momento não conseguiram se manter regulares, não conseguiram recolher esses impostos por terem sido impactadas como na pandemia e foram excluídas pela Receita Federal. Então, ela dá essa opção para a empresa poder solicitar de novo a inclusão e se regularizar. E assim como também ela pode optar por não fazer esse enquadramento nessa janela de 31 de janeiro. Então, ela vale tanto para quem quer entrar nele, para quem quer optar pelo Simples, como para quem não. Charles, o que pode acontecer com as empresas que não regularizarem seus débitos direitinho e o caminho para isso ser feito pode ser através de um parcelamento? A partir de que você fechar o parcelamento das dívidas e começar a pagar, a empresa pode seguir aberta, funcionando direitinho? Pode sim, Adriana. A empresa pode optar por regularizar, né, os seus débitos fazendo um parcelamento. Esse parcelamento pode ser feito em até 5 anos. E ele pode estar em dívida ativa, como pode não estar em dívida ativa. Então, a empresa não precisa tirar, né, tudo de uma vez só esse dinheiro do caixa. Ela pode optar por esse parcelamento, fazer o pagamento da primeira parcela, ficar regular e aí sim ter o seu pedido aprovado e deferido de Simples e permanecer aí em dia com a Receita. Agora, tem um outro assunto que eu gostaria de tratar em relação à abertura de mês, porque a pandemia também fez com que muitas pessoas acabassem abrindo suas próprias empresas, seja para tocar algum negócio ou então na relação com a empresa. Muitas empresas passaram a contratar profissionais que oferecem seus serviços como pessoa jurídica, né? Então, elas acabam passando nota todos os meses. Dependendo do faturamento,
é mais vantajoso ser um microempreendedor individual e até que ponto essa pessoa passa a ser um simples, o Simples Nacional. Eu gostaria que você nos explicasse justamente o quanto que essa pessoa pode apostar no MEI ou, dependendo do desenvolvimento daquela atividade, talvez seja mais vantajoso virar simples. Uhum. Bom, o MEI, ele nasceu para atender, né, os pequenos empreendedores que vão faturar até 80 mil reais por ano. Então, se essa pequena empresa, né, ou se essa pessoa que optou por empreender e começar o seu negócio, principalmente por conta da situação econômica, ele está dentro desse range de faturamento, é melhor que ele fique no MEI. Mas vale lembrar que para o MEI são apenas algumas atividades que são permitidas ali. Então, precisa ser feita uma avaliação de qual é a atividade que é permitida estar enquadrada como MEI, qual é a atividade que ela precisa estar enquadrada como microempresa. Os dois estão cobertos, né, pelo Simples Nacional, né? Eles estão dentro desse regime, mas com esse agrupamento diferente. Então, muitas vezes precisa entender, né, em que momento que essa empresa está vivendo, se ela é uma empresa que está num ritmo de faturamento ou tem um faturamento que fique dentro desse limite, e também se a atividade que ele está exercendo e que está atuando pode, então, continuar, pode ser MEI, ou ele precisa necessariamente já ser uma microempresa. E Charles, você tem conhecimento se muitas empresas micro e pequenas estão inadimplentes no país, ainda mais com o problema da pandemia? Depois que uma empresa fechada devido à falta de pagamentos, fica muito difícil mesmo CNPJ, CPF, voltar a abrir uma nova. E quem determinou essa prorrogação até o dia 31 de março? Qual órgão? Quem determinou isso foi uma resolução do próprio comitê gestor, que é quem regulamenta, né, essas mudanças que acontecem no Simples Nacional. Para a gente ter uma ideia, mais de 500 mil empresas, né, pediram um enquadramento no Simples Nacional, sendo que só 25% delas estavam regulares, ou seja, todo o restante aí ainda precisava regularizar suas pendências junto com a Receita. Então, tem muita empresa que foi impactada aí nesses últimos anos com esse efeito da pandemia e que ainda estão tentando se recuperar. Mas ainda essas empresas ainda têm um movimento grande de regularização das pequenas empresas aqui para frente. Acho que essa opção do conselho, do comitê gestor, dar um pouco mais de tempo para as pequenas empresas poderem se regularizar, acho que deve contribuir bastante. A ampliação do prazo para aderir ao regime tributário do Simples Nacional em destaque na entrevista com o Charles Goulart, vice-presidente de operações da Contabilizei. Agradecemos demais pela participação. Volte mais vezes à Jovem Pan News.